Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais um bloco da nossa aula. No bloco anterior nós estávamos falando, a respeito da importância de se conhecer mais sobre a radiação e sobre a forma de aproveitamento, dessa energia solar. Agora nós vamos falar a respeito da aplicação, E nessa aula de hoje, no restante dessa aula, a gente vai focar especificamente na aplicação em aquecimento solar térmico, ok? Bom, pessoal, antes de falar, no aproveitamento em si, é importante vocês entenderem que a energia solar térmica ela é dividida em diferentes tecnologias e essas tecnologias variam geralmente de acordo com a temperatura-alvo de trabalho que você pretende atuar. Então, vai desde temperaturas próximas à temperatura ambiente, de 20 a 100 graus Celsius, até temperaturas extremamente elevadas, geralmente em processos industriais ou processos de usinas heliotérmicas, tá? Usinas de concentradores solares para produção de eletricidade. Nesse caso, você vai chegar a condições de que você precisa elevar a temperatura do fluido a condições próximas a 1000 graus Celsius. Bom, pessoal, mas quais são os objetivos, deste aproveitamento, tá? Então vamos lá. O primeiro objetivo aqui, pessoal, é sempre o quê? Você deixar o seu coletor solar térmico em uma posição tal que você consiga absorver o máximo de radiação pelo período mais longo do dia, tá? E aí aqui começam os nossos desafios. Então tá aqui está exposto um sistema solar térmico. Então ele vai ser composto basicamente por esses 9 itens aqui. Então, resumidamente, o principal deles é o nosso coletor solar, é onde a mágica acontece, Então, basicamente, o que nós temos aqui? Nós temos um reservatório de água fria, que é uma caixa d'água. Esse reservatório ele faz contato, ele passa por um sifão para evitar o retorno aqui de água aquecida. Ele faz contato com um boiler. Dentro desse boiler ocorre a troca ou mistura de água quente e fria. Então ocorre um processo ali de convecção interna. Porém a tendência é que a água fria se concentre embaixo e a água quente em cima. Então você tem por esse motivo o cano de água fria embaixo no boiler e o cano de água quente em cima do boiler. Dessa forma, essa água aqui do boiler ela vai para o painel. E ao ir para o painel, ela começa a ser aquecida. À medida que ela vai aquecendo, ela vai se tornando um fluido mais leve e ela tende a subir no painel. Então, pensando em uma instalação por gravidade, a água deveria descer, mas nesse caso, devido ao aquecimento, ela vai subir. E ao subir, ela vai retornar novamente ao boiler, tá? E aí você vai ter uma tendência de formar uma camada de água quente em cima e uma camada de água fria embaixo. Aqui mais ao centro vai ocorrer uma convecção mínima ali, tá? E aí dessa forma essa água quente ela vai para a tubulação para o aproveitamento do sistema solar térmico. Uma coisa importante aqui é você levar em consideração aqui a sistemática hidráulica aqui do seu processo, tá? Então, como a água vai por gravidade no painel, nesse caso o reservatório de água fria tem que ficar numa posição mais elevada, naturalmente. E o boiler também precisa ficar na posição intermediária entre o painel e o reservatório de água fria para que esse processo ocorra naturalmente. Tem como eu montar de outra forma? Tem, mas aí a gente vai ver que aí deixa de ser um processo natural por gravidade, eu precisaria trabalhar com um processo de bombeamento, que em algumas condições é necessário, tá? Bom, pessoal, diante disso, aqui está explicando um pouquinho, de cada um daqueles elementos que eu já expliquei para vocês. Aqui uma figura, um exemplo em 3D, então para ficar mais claro para vocês. Então tá aqui, nosso reservatório de água fria, a água chegando ali para o nosso reservatório. Eu tenho o uso normal da água fria e uma outra saída para o nosso boiler. Essa água desce, passa pelo meu coletor,
ela vai subindo aqui à medida que ela vai se tornando cada vez mais quente, e aí ela retorna para o boiler e a partir desse boiler ela vai para o consumo, tá? Bom, então conforme eu disse para vocês, essa circulação pode se dar de forma natural, que foi esse processo que nós vimos anteriormente, ou pode se dar de forma forçada, tá? Qual que é a diferença do sistema de circulação forçada em relação ao termosifão natural que nós vimos? Vai ser, pessoal, a inserção de um sistema de bombeamento, tá? Neste caso aqui, o que vai acontecer? Eu tenho um reservatório térmico, um boiler geralmente maior, então geralmente eu uso em edificações que demandam maior volume de água. Eu tenho uma maior quantidade de painéis fotovoltaicos, painéis solares térmicos. Então a minha água precisa passar por uma quantidade maior de painéis, tá? E aí dessa forma, fazendo uma circulação forçada, eu vou gastar um pouquinho de energia para bombear esta água, só que eu vou ter um processo mais acelerado de aquecimento, porque eu vou fazer com que a água circule mais vezes aqui no meu circuito, tá? Porque o que acontece? Se a água não é utilizada, ela fica circulando aqui no circuito. E à medida que ela vai sendo utilizada, ela vai abrindo caminho para mais água vir do reservatório de água fria e entrar para dentro desse boiler e entrar na circulação. Então, com o sistema de bombeamento, eu consigo duas coisas importantes. Eu consigo aquecer um volume maior de água para atender uma maior quantidade de pessoas e eu também consigo aquecer mais rapidamente essa água, tá? Do que no processo natural, tá? Então esse sistema é muito utilizado em grandes edificações, em sobrados, atividades comerciais, grandes prédios, né, grandes edifícios residenciais ou hotéis. Então eles são muito utilizados dessa forma, tá? Aqui só para ilustrar para vocês, né, duas condições diferentes para as conexões do painel, do coletor solar. Eu posso conectá-los tanto em paralelo quanto em série, tá? A maioria dos coletores permite as duas formas de conexão. Qual que é a diferença de um ou de outro? Na conexão série, você vai conseguir um gradiente de temperatura maior entre entrada e saída. Então, como você tem a água percorrendo uma maior quantidade de painel, a temperatura no painel A vai ficar menor que do B, que fica menor que do C. Então você consegue atingir um gradiente de temperatura maior. Você vai ter uma temperatura de saída bem maior que a de entrada, tá? Nesse caso aqui, na conexão paralelo, a temperatura aqui, tanto na saída do painel A, quanto na saída do B, quanto na saída do C, é a mesma. Então, o seu gradiente de temperatura é menor, porém o volume de água aquecido é maior, porque você tem três caminhos para essa água quente percorrer, seja pelo painel 1, seja pelo B, seja pelo C. Então você tem esse diferencial, e aí é isso, né, é o tipo de aplicação que você quer, se é maior volume ou se é maior temperatura, que vai te dizer qual a melhor configuração a ser utilizada. Aqui só para ilustrar um pouquinho para vocês como que é a construção desse painel solar. Então, ele pode ser tanto um coletor solar plano fechado, é aquele que você tem ele montado dentro de uma caixa. Essa caixa é fechada aqui por um sistema, um anteparo de vidro ou de um material translúcido, tá? Quanto coletor solar plano aberto, tá? Que é aquele que não fica dentro de caixa, geralmente muito utilizado em piscinas. São coletores mais baratos, eles elevam a temperatura a condições um pouco menores, tá? Porém, a sua eficiência não é tão grande, porque como ele não tem a caixa, ele tanto ganha calor facilmente quanto perde calor facilmente. Ele não consegue muito reter calor, tá? Então, por esse motivo, ele tem uma eficiência mais baixa.
Existem também os coletores solares com tubo de vácuo. Esse aqui é um sistema extremamente eficiente, porque aquele pequeno tubo que fica no centro desse tubo de vácuo, ele é ele que passa aqui, né, através do tubo de vácuo, e é ele que é aquecido, tá? E aí, através disso, esse nosso coletor, né, com esse tubo de vácuo, o vácuo naturalmente ele possibilita um aquecimento maior, mais eficiente daquele fluido que está passando aqui no meio, tá? E esse fluido tanto pode ser a água quanto um fluido aquecedor, tá? Isso aqui, né, tem alguns sistemas que ele tem uma serpentina aqui interna, é exemplo de um radiador, e aí na verdade o fluido que é aquecido diretamente não é a água, é um outro fluido, é um fluido trocador de calor, e aí depois esse fluido trocador de calor em contato com a água dentro do reservatório boiler é que faz o processo ali de convecção, de troca de calor e de aquecimento da água, tá? Aqui falando um pouquinho então do reservatório térmico, né? Conforme nós vimos lá na figura anterior, o reservatório térmico ele pode ficar tanto embutido na alvenaria, no telhado, quanto exposto, tá? Aí você pode perguntar qual que é a melhor condição, o fato dele estar exposto melhora a eficiência? Não necessariamente, porque apesar dele ter essas dimensões aqui, a dimensão útil dele de reservatório é muito menor do que a dimensão externa. Você tem várias camadas ali de isolantes térmicos para proporcionar o aquecimento interno ali daquele fluido, para que ele mantenha o calor, mantenha aquela água ali aquecida. Então, embora ele esteja exposto aqui ao sol, ou ele esteja na sombra, a eficiência dele pouco vai se diferenciar, tá? Então, você pode ter as duas formas de montagem, ok? Você pode ter também reservatórios tanto horizontais quanto verticais. Aqui no Brasil é mais preponderante a existência desses reservatórios horizontais, ok? Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!